chegou o momento de você tirar suas dúvidas com o Matheus Heller, com sede aqui no programa Piracicaba Agora. Matheus, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Neto? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Você Deus. que chegou agora aí, tá chovendo já? Ainda não? Por enquanto não. Ainda não, só barulho por enquanto, Barulho né? e ventando muito. Ai, meu Deus, vai ver aquela ventania de novo aqui em Piracicaba, viu? Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534-1234, a Concede, aqui presente toda terça-feira com o Matheus, tirando suas dúvidas sobre aposentadoria. Pode participar conosco aqui, 2534-1234. Pergunta chegando para nós aqui, ó. A Flora Vila Rezende é aposentada por idade e estava recebendo normal até 2 meses atrás. Olha isso, Matheus. No banco informou que não tem pagamento para ela. Que é só no INSS ela teria uma resposta do porquê desse corte. Ela quer saber do Matheus se ele pode responder a questão do corte, assim, sem um aviso prévio. Isso acontece? É Flora? Flora da Vila Rezende. Flora, a senhora já recebeu o benefício, era aposentada por idade e faz 2 meses que a senhora não recebe. O benefício de aposentadoria por idade, não há previsão nenhuma para que ele seja cessado. Existem alguns benefícios que o INSS cessa, como auxílio-doença, mas a aposentadoria por idade não pode haver cessação do benefício sem que o INSS comunique à senhora. Nenhum aposentado, nenhuma aposentada pode ter o seu benefício cessado sem que o INSS tenha pelo menos tentado comunicar o aposentado. Então, se o INSS tentou comunicar à senhora para que a senhora fosse fazer prova de vida, por exemplo, e a senhora não foi, então cabe a suspensão do benefício. Mas, se a senhora não foi comunicada para que comparecesse ao INSS, provando que estava viva, o INSS não pode, por si só, sem antes notificá-la a comparecer ao INSS, suspender o benefício. Neto, importante deixar muito claro aqui que eu entrei no ar ao vivo na semana passada. Na semana passada, a respeito da greve. Foi feito um acordo com o governo federal e já estava tudo certo para que o INSS voltasse a atender a população hoje, na terça-feira. Certo. Eu recebi uma comunicação do pessoal do INSS que o acordo que o governo federal se propôs a assinar na semana passada ainda não foi assinado. Ainda não foi assinado? Mas e agora, como é que fica, Matheus? Houve esse acordo em que o Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores do INSS aceitaram e o governo federal também aceitou, mas ele ainda não foi assinado. Esse acordo está para ser assinado ainda hoje, então o sindicato está esperando que ele seja assinado. Se ele for assinado ainda hoje, que é o que nós esperamos, Neto, a agência de Piracicaba voltaria a funcionar com os servidores amanhã, na quarta-feira, e voltaria a atender a população na quinta-feira. Então é muito importante a gente deixar isso muito claro aqui no programa do Neto, que é um programa que tem uma audiência gigantesca, que o INSS voltaria a atender a população hoje. Mas como o acordo firmado entre os servidores do INSS e o governo federal ainda não foi assinado, está para ser assinado hoje. Se ele for assinado hoje, na quinta-feira a população poderá ir até o INSS. Se ele não for assinado, então teremos mais alguns dias ainda de espera. Eu me comprometo aqui com o Neto, assim que eu tiver mais informações de que o INSS voltará quinta ou sexta-feira, eu entro em contato com você, Neto. A gente entra ao vivo, como você participou, né? Conosco. Sim. Ao vivo, a gente entra ao vivo para dar essa informação. E informamos a população, então. Para todos os efeitos, então, pode ser que na quinta-feira volte a funcionar normalmente o INSS. E aí, a senhora, dona Flora, vai até o INSS e verifica o que aconteceu. Talvez a apresentação do RG e CPF já resolva. Qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição da senhora. Conte comigo sempre. 2534-1234, estamos ao vivo aqui, Matheus Heller, respondendo suas perguntas, já dando aí em primeira mão, né, essa questão aí do INSS. Olha só, a gente não sabia, então a gente vai entrar em contato assim que tiver uma posição aí, se caso vai liberar ou não, né, novamente,
né, o Matheus vai entrar ao vivo conosco aqui, tá bom? 2534-1234, você participa ao vivo. Muitas perguntas aqui chegando para nós, você liga e participa também. E tem pergunta no nosso Facebook. Vai lá, Mônica Cardoso. Matheus, tenho 58 anos de idade, 17 anos em carteira. Como faço para me aposentar? A Vera do Centro está perguntando. Dona Vera, muito boa noite. Vera do Centro, inclusive eu cumprimento a todas as pessoas do Centro. Deve morar muito próxima ao escritório, à Rua Governador. Sim. Muito boa noite. A senhora tem 17 anos de contribuição. Já é tempo mais do que suficiente para se aposentar. As pessoas que querem se aposentar por idade, é muito bom nós deixarmos claro aqui para a população de Piracicaba que as pessoas precisam ter de 5 a 15 anos pagos. Isso quer dizer que muitas pessoas que pagaram somente 5 anos irão se aposentar. Pessoas que hoje têm 80 anos, 85 anos, com 5, 6, 8 anos de contribuição, poderão se aposentar. Algumas pessoas precisarão ter 15 anos. Mais que 15 anos, não. O que a lei exige, tanto para o homem como para a mulher se aposentar por idade, são 15 anos de contribuição. Se a senhora, dona Vera, já possui 17 anos, já passou o tempo de contribuição, mas tem que ter 60 anos de idade. A mulher, para se aposentar por idade, 60 anos, e o homem, 65 anos. Então, já possui o tempo de contribuição, já possui 17 anos, mas precisa aguardar completar 60 anos de idade e irá assim se aposentar sem nenhum problema. Estamos ao vivo aqui com sede Assessoria Previdenciária, estamos com o Matheus Heller, toda terça-feira ao vivo conosco aqui, a oportunidade que você tem de tirar as suas dúvidas. Então pode ligar, 2534-1234, você participa ao vivo, pode fazer sua pergunta, várias perguntas chegaram aqui, eu já vou fazer a pergunta. Deixa eu só destacar a questão do escritório, né, da Concede, que fica aqui em Piracicaba. Você que está assistindo de Rio das Pedras, você que assiste da cidade de São Pedro, você de Santa Bárbara, alô pessoal de Santa Bárbara, sempre ligadinho aqui no programa Piracicaba Agora, muito obrigado pela audiência. Se você quiser fazer uma consulta, visitar, conhecer o Matheus, conversar com ele sobre a aposentadoria, então presta atenção no endereço que o Matheus vai passar para você. Neto, hoje a Concede se encontra localizada no centro de Piracicaba, na rua mais conhecida, na rua Governador Pedro de Toledo 632, com fácil acesso para quem vai de carro, para quem vai de moto, para quem vem de ônibus. O nosso escritório fica próximo ao terminal central, fica próximo ao terminal rodoviário. Então, se você vem de outra cidade, pode vir de ônibus intermunicipal. Fica muito próximo ao terminal intermunicipal e ao terminal central. Então, o senhor que quer se aposentar por idade, por tempo de contribuição, conseguir uma pensão por morte ou qualquer dúvidas sobre benefícios do INSS, nós ficamos localizados na rua Governador, número 632, de muito fácil localização. Nosso telefone, nós deixamos muito claro, Neto, é importante que você que nos assiste, ligue e agende um horário, porque nós queremos dar ao senhor e à senhora a máxima atenção. O momento de se aposentar, Neto, eu diria que é um dos momentos mais importantes da vida de um trabalhador. Sagrado, Matheus. É um momento sagrado, porque a pessoa que está se aposentando, ela pagou o INSS por pelo menos 15 anos para se aposentar por idade. Ou pagou o INSS, se for homem, 35 anos. É um sonho sonhado por uma vida. Por isso que é importante que no momento em que a pessoa for se aposentar, ela saiba na mão de qual profissional ela irá colocar os seus documentos. E eu aproveito de forma muito rápida aqui, Neto, para deixar um alerta muito importante para a população. Cuidado, muito cuidado com um golpe, Neto, as pessoas têm usado esse golpe no momento em que os idosos passam por uma fragilidade muito grande. Por quê? Tem idosos que possuem 70, 80 anos e que não têm renda nenhuma. E alguns profissionais, que no meu ponto de vista não são profissionais, são picaretas, são pessoas que não honram o nome que têm, não honram a família, não honram nada. E essas pessoas utilizam-se desses nomes para
receber benefícios de pessoas. São centenas e milhares de pessoas que fazem isso. Então, muito cuidado. Quando você entrega a sua carteira profissional na mão de um profissional, você está entregando a sua vida, todo o seu tempo de trabalho. Não deixe que um mau profissional pegue a sua carteira, requeira um benefício, comece a receber ou faça empréstimos no seu benefício. Então é muito importante que você saiba na mão de qual profissional você irá colocar e deixar os seus documentos, deixar a sua vida. Olha, escute o conselho do profissional, que é o Matheus Heller. Há muito tempo, né? Ele pega casos no escritório de pessoas aí que perderam o benefício por tempo de não ter entrado na época certa. Ele tem pessoas que vai até o escritório dele e fala assim, mas ele já foi retirado o dinheiro e a pessoa está sem o dinheiro, então tem que ficar atenta com isso, viu? Tem telefone? Alô, boa noite? Alô? Oi, boa noite, quem fala? João Carlos. Ô, João Carlos, tudo bem? Tá chovendo aí? Ah, tá começando, viu? Tá ventando já. Tá ventando? Aqui já tá caindo uma água, rapaz. Aqui não começou ainda, mas já tá... Qual que é o seu bairro? Oi? Qual que é o seu bairro? Parque Piracicaba. Parque Piracicaba. Aqui na Vila Monteiro tá caindo uma água e trovão, né? Vamos esperar que não acabe a luz. E a gente possa continuar aqui com o programa. Você quer fazer uma pergunta ao Matheus, não é isso? Oi, isso. Vamos lá, pois não, fica à vontade, tá te ouvindo. Então, aqui eu gostaria de fazer essa pergunta, aqui eu aposentei, que foi em 99. Eu trabalhei mais ou menos uns 13 anos registrado. Agora eu parei de trabalhar. Eu gostaria de saber se eu tenho algum direito de fazer uma revisão. Sim. João Carlos, do Parque Piracicaba, primeiramente, muito boa noite. Me sinto muito feliz de poder estar falando com o senhor e esclarecendo essa dúvida de uma revisão. Neto, as pessoas quando se aposentam, elas se aposentam porque querem parar de trabalhar, ou pelo menos essa é a intenção. Aposentadoria do latim vem de aposentos, e aposentos quer dizer lar, casa, um momento no qual a pessoa trabalhou e precisa descansar. Mas nós sabemos que em decorrência desse fator previdenciário, que no meu ponto de vista não é só ilegal, não é só inconstitucional, mas é imoral e é absurdo. Porque levar em consideração quanto tempo um aposentado vai viver é absurdo. Ninguém sabe o dia em que vai morrer. Ninguém sabe o dia em que vai partir. Mas o INSS, João Carlos, na hora em que ele foi calcular a aposentadoria do senhor, ele levou em consideração o fator previdenciário e imaginou e supôs, pensando que tem esse dom de Deus, a data em que o senhor vai morrer. E aí, muitas vezes, quando aplica-se o fator previdenciário, é importante deixar isso claro, e eu fico indignado com isso, porque nós estamos falando da retirada de direitos de trabalhadores, da retirada das aposentadorias. Os aposentados já não têm o mesmo aumento daquele que se aposenta com um salário mínimo. E ainda, por cima, quando ele se aposenta, ele não tem direito à integralidade. Ele pagou sobre R$3.000 e vai receber 2. Ele pagou sobre 1.500 e vai receber um salário mínimo, por causa do fator previdenciário. E aí, no caso do João Carlos, ele aposentou e precisou continuar trabalhando. Sabe por quê? Porque a aposentadoria é muito baixa, porque a aposentadoria é um valor vergonhoso quando comparamos aos aposentados do regime próprio, de pessoas que recebem 20, 25, 35 mil por mês. E os aposentados do INSS, no máximo, 4.600, mas muito pouco. A maioria recebe um salário mínimo. E quando o João Carlos aposentou, ele se aposentou e teve que continuar trabalhando, porque o valor é muito pequeno. E aí, ele quer saber se esse tempo que ele continuou trabalhando, ele pode incluir numa nova aposentadoria. E João Carlos, a notícia para o senhor é boa sim. Se o senhor se aposentou e continuou trabalhando, o senhor pode pegar todo esse tempo que o senhor continuou trabalhando, fazer um novo pedido de aposentadoria e então verificar se o senhor tem direito a um valor maior. Esse procedimento, para finalizar a resposta do senhor, João Carlos, chama desaposentação.
e o cálculo se compensa a desaposentação ou não, que precisamos verificar se compensa. Muitas vezes compensa, em alguns casos não compensa. Jamais pedir a revisão sem antes fazer um cálculo. Conte conosco, conte comigo, eu farei o cálculo se compensa fazer a revisão ou não. Estamos ao vivo aqui com o Matheus Heller, da Concede, né, tirando suas dúvidas. Ele chama atenção, concordo plenamente, viu, Matheus? A questão da aposentadoria, né? O aposentado, ele luta tanto, ele trabalha tanto, e aí chega no final das contas, ele vai ver e tá pequeno assim, ó. Né? Por vezes, é o momento que você precisa também da sua saúde, tem que comprar o remédio, e aí onde que a coisa complica cada vez mais. Né? Por isso você tem que se aposentar dignamente, tem que fazer o cálculo certinho, e o Matheus, ele está no programa Piracicaba agora, justamente para orientar o senhor. Mandar um abraço aqui, já vou fazer a pergunta já, viu? Fernando Parque Orlando participando conosco, Pedro do Centro também, Ademir do Jaraguá, muito obrigado pela audiência, já faço a pergunta já para o Matheus. Primeiro telefone, alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É a Danila. Oi, Danila, qual é o seu bairro? Meu bairro é Vila Sônia. Vila Sônia, tá chovendo no Vila Sônia? Tá ventando bastante, hein? Tá ventando? Aqui tá chovendo. Daqui a pouquinho chega a água. Tá dando raio também, né? Isso. Ai, meu Deus. Pode fazer a pergunta pro Matheus, tá te ouvindo. Então, boa noite, Matheus. Boa noite. Meu sogro, ele foi num escritório de advogado e ele estava achando que ele ia aposentar esse ano, né? Que ele completa 60 anos amanhã. E o advogado falou que ele não vai aposentar, que falta mais 2 anos. Só que ele esqueceu de falar que ele está fazendo tratamento câncer de pele. Ele fez até uma cirurgia, tudo. E queria saber se isso influencia alguma coisa. Sim. Danila, mais uma vez, boa noite. No caso do seu sogro, ele pode sim ter direito à aposentadoria, tá? O que eu deixo muito claro, não sei se é o caso aqui da Danila, talvez não seja, inclusive, ela deixou documentação com um profissional. E provavelmente esse profissional é um profissional qualificado e passou a informação correta. Mas o que eu deixo muito claro aqui para as pessoas é um alerta. Um alerta para que as pessoas tomem cuidado com o profissional que elas levam os documentos. Mais uma vez eu digo isso. Sabe por quê? Eu recebi em meu escritório, nessa semana ainda, uma cliente que disse que estava com um profissional, não vou falar o nome aqui, por questões de ética, estava com um profissional desde 2012. E esse profissional disse que o processo estava em andamento. O processo estava andando, que o INSS iria dar mais cedo ou mais tarde. E eu pedi o número do processo. E por incrível que pareça, Daniela, quando eu pedi o número do processo, esse processo estava parado desde 2012. Assim que foi solicitada a aposentadoria e foi negada, o profissional não fez mais nada. É esse tipo de atitude que nos indigna e nos deixa muito indignado. É a atitude de um profissional que não dá valor ao ser humano. Enganar uma pessoa por anos. A pessoa precisa desse benefício. Esse salário é o salário com que ela compra o pão para poder se alimentar, o arroz, o feijão. É o dinheiro que ela compra a medicação para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. E tem muitas pessoas que engavetam processos de pessoas que têm direito. Então, um alerta aqui, muito cuidado. No caso da Danila, o sogro da senhora, com 65 anos, ele poderá se aposentar se ele tiver 15 anos de contribuição. Se ele não tiver 15 anos de contribuição, para que ele possa se aposentar, Danila, sem tempo mínimo de idade, ele tem que ter 35 anos. Então, se ele tiver 35 anos, ele pode sim se aposentar. Mas, finalizando aqui, existe a aposentadoria por invalidez. Muitas pessoas são acometidas por doenças, muitas doenças de coluna, câncer, tumor, dos mais diversos tipos de doenças, os mais diversos diagnósticos de doença. Essas pessoas podem sim se aposentar por invalidez, desde que essa doença impossibilite a pessoa de trabalhar. Então, se eu estou falando aqui com uma pessoa que possui um tumor, um câncer ou um problema na coluna e essa pessoa não tem condições de trabalhar, essa pessoa possui esse problema, ela pode sim pedir o benefício e se o INSS verificar que ela não tem mais condições, ela irá se aposentar. Então, Danila,
teu sogro, a orientação é que ele nos consulte, nós iremos analisar primeiro a documentação, para ver se ele tem direito a se aposentar por tempo de contribuição, e se não tiver direito, nós verificamos a possibilidade ou do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Ao vivo com o Matheus Heller, você faz sua pergunta pelo telefone 2534-1234. Aqui eu tenho do Pedro, do Centro, também do Fernando, e tem pergunta com a Mônica Cardoso. Vai lá, Mônica. O Ademir do Jaraguá quer saber, eu tenho 20 anos de contribuição, o tempo que trabalhei como agricultor pode ser utilizado para contar na aposentadoria? Sim. Boa pergunta. É um caso bem típico aqui, sim, né? Sim, perfeito. A região de Piracicaba é uma região de muitas pessoas que trabalharam na lavoura. O nosso setor é um setor sucroalcooleiro. Os meus pais, Moacir e Joana, foram cortadores de cana. Então, muitos dos nossos pais, muitos dos nossos avós trabalharam no cultivo da cana ou então trabalharam na lavoura mesmo, em outras funções. Essas pessoas que trabalharam na lavoura, elas podem somar o tempo rural com o tempo urbano? Pode. O Ademir nos fez uma pergunta aqui muito interessante. Ele tem 20 anos de urbano. Se ele tiver como comprovar que ele trabalhou 15 anos na lavoura, 20 com mais 15 dá 35 anos. 35 anos é o tempo que o INSS vai exigir para poder aposentar o Ademir. Então, deixando muito claro aqui mais uma vez para os nossos telespectadores, se trabalhou como urbano 15, 20, 30 anos e também trabalhou como tempo rural, podem somar os dois para então o homem atingir 35 anos, e essa regra também vale para a mulher. A mulher, se tiver tempo urbano com tempo rural, a soma dos dois dará 30 anos, pode se aposentar também. Temos telefone ao vivo aqui, 2534-1234. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Polaco do Jupiá. Tudo bem com o senhor? Jupiá tá chovendo já. Tá chovendo forte aqui. Tá chovendo forte aí. Tá ventando, parou, tá chovendo forte. Olha só. Pode fazer sua pergunta para o Matheus, fique à vontade. Pois não. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Sim, eu queria perguntar olha, aposentei com 34 anos, mas 26 anos não venho nem insalubre, certo? Mas eu estou no buraco negro, cara. Como é que eu faço, cara? E meu salário não sobe, cara. Estou com mais de 20 anos já aposentado e está naquilo lá mesmo. O que eu faço? Vai. A carta de... Só a carta? Sim. Eu só não peguei o nome dele. Oi? Polaco. Sim. Polaco do Jupiá. Inclusive, eu mando um abraço aqui para as pessoas do Jupiá. Eu conheço muitas pessoas no Jupiá. Um grande amigo meu, Vladimir. Você morou no Jupiá? Você morou no Jupiá? Não morei. A minha infância eu cresci no Jupiá, na casa de amigos. Isso, na infância, sim. Tem o Vladimir que eu conheço, a Sônia que eu conheço, muitas pessoas lá do Jupiá. No caso do Polaco, ele aposentou-se no buraco negro. Por que buraco negro? Buraco negro são as pessoas que se aposentaram de 88 a 91. 88 foi quando publicou a Constituição Federal de 88. E a Constituição Federal de 88 disse que haveria de surgir uma lei de benefícios. Essa lei de benefícios foi surgir somente em julho de 91, que é a Lei 8.213, que é a lei de benefícios. Então, de 88 a 91, nós não tivemos essa lei, por isso que chama buraco negro. As pessoas que se aposentaram nesse período têm direito à revisão? Sim, não todas, mas dependendo do mês que se aposentou e da fórmula de cálculo que o INSS utilizou, tem sim direito a uma revisão. Agora, o que é importante também informar é que o Polaco disse que trabalhou 26 anos em tempo insalubre. A pessoa que trabalha 26 anos em tempo insalubre, ela pode se aposentar de forma especial, sem fator previdenciário e integral. E ele comentou comigo aqui que se aposentou com 34 anos de contribuição proporcional. Então, Polaco, convém sim fazer uma análise do teu processo para verificar primeiro se você se aposentou com o benefício correto, que seria uma aposentadoria especial com 25 anos integral, ou uma com 35 anos, então, também aí integral,
ou então verificar se tem direito à revisão do buraco negro por ter se aposentado de 88 a 91. Estamos ao vivo aqui, você participa conosco, 2534-1234. Alô, Pedro, sua pergunta agora. Pedro, morador do centro, tenho 63 anos, trabalhei a vida inteira sem registro. Olha a situação do Pedro aí, viu? Tenho direito a me aposentar? O Pedro tem 63 anos. 63 anos, trabalhou a vida inteira, ele não fala qual o tempo que ele trabalhou. Foi a vida inteira aí, é bastante. Né? Ele é morador do centro e pergunta, ele tem direito de se aposentar, mesmo não tendo registro? Pedro, o caso do senhor é o caso de muitas pessoas. Pessoas que trabalham uma vida toda. Pessoas que começam trabalhando aos 6, 7, 8 anos de idade e que hoje possuem 65, 70, 80 anos de idade e não pagaram o INSS. Essas pessoas têm direito a algum benefício? Vamos lá. Direito a aposentar-se, não. Para aposentar, Neto, é necessário ter pago o INSS. De 5 a 15 anos, cada caso é um caso. Mas o Pedro nunca pagou. Então, para as pessoas que nunca pagaram o INSS, existe um benefício que muitas pessoas têm direito, mas é um benefício que é muito pouco divulgado, que é o chamado amparo social ao idoso. Corresponde a um salário mínimo que o Pedro pode ter direito, desde que ele não possua nenhuma renda. Então, se o Pedro não possuir nenhuma renda, ele tem direito a esse benefício. E mais ainda, ele disse aqui que ele tem 63 anos. Pedro, para conseguir um amparo ao idoso, é preciso que o senhor não tenha renda e que o senhor tenha 65 anos de idade. Então, daqui 2 anos, quando o senhor completar 65 anos de idade, não possuindo nenhuma renda, o senhor terá direito ao amparo ao idoso. O que é importante deixar claro é que tanto para homem como para mulher. Se eu também estou falando com uma mulher aqui que não possui renda nenhuma e que o marido também não possui renda, ou essa senhora ela é solteira e não tem renda nenhuma e tem 65 anos ou mais, ela pode receber o amparo social ao idoso. É um salário mínimo que a pessoa recebe todos os meses para o resto da vida. Tem telefone, alô, boa noite. Alô? Alô, com quem fala? Neto, quem tá falando? Alessandra. Alessandra? Sim. Tudo bem com você? Qual o seu bairro? Oi? Qual o seu bairro? Alô? Oi, tá me ouvindo? Qual o seu bairro? Água Branca. Água Branca, pois não, pode fazer a pergunta pro Matheus, tá te ouvindo? Então, tá que a minha mãe já tem pago 9 anos, né? Aí ela parou de pagar, aí ela pagou mais um mês. Aí ela tem 64 anos e o INSS falou que ela não pode aposentar. Sim, vamos lá. O nome dela? Alessandra. Alessandra. Alessandra, sua mãe, para se aposentar, precisa ter 60 anos por idade. Sua mãe já tem mais de 60 anos. Sua mãe tem 64 anos de idade. O tempo de contribuição, como eu já falei aqui hoje 2, 3 vezes e falo mais uma vez, de 5 a 15 anos pagos, a pessoa consegue se aposentar. Se a mãe da senhora hoje tem 64 anos, provavelmente ela fez 60 anos em 2011. Em 2011 para frente, para as pessoas que fizeram 60 anos, a partir de 2011, o INSS exige 15 anos pagos. Então, para todas as pessoas que completaram 60 anos, mulher, depois de 2011, serão necessários 15 anos de contribuição. Então, se a mãe da senhora tem 9 anos pagos e mais um mês, ainda faltam para ela pagar e se aposentar 5 anos e 11 meses, quase 6 anos. Se ela nunca pagar, ela pode ter direito ao amparo ao idoso quando tiver 65 anos e se não possuir nenhuma renda, nem ela e nem o marido. Mas, se ela quiser se aposentar, Alessandra, ela terá que pagar esses 6 anos. E hoje, pagar o INSS é algo muito simples. O INSS ele tem facilitado, Neto, para que as pessoas paguem o INSS. O INSS não quer deixar as pessoas sem benefício.
Mas é importante que as pessoas paguem o INSS. Não tem como não pagar e depois querer pedir, com exceção desse benefício que eu disse, que é o amparo ao idoso. Hoje, existem alíquotas de 5%. As pessoas vão pagar aí quase R$40 por mês e poderão um dia se aposentar. Então, vale a pena sim pagar. Inclusive, para as pessoas que estão planejando pagar, toda essa orientação nós também damos. Nós não somente montamos processos de aposentadorias, mas pessoas que faltam 5 anos para se aposentar, 10 anos para se aposentar e querem saber quanto pagar para um dia poder se aposentar com X valor, nós fazemos também esse cálculo. Perfeito. Então, olha, toda terça-feira, o Matheus está presente aqui tirando suas dúvidas sobre aposentadoria, tá bom? Você já anotou o número do telefone? Está na sua tela. Abre a tela para nós. Tá aqui, Lucas, aproxima para nós. Ó, anota esse número que você vai conversar com a equipe, tá bom? Marcar um horário para o Matheus receber o senhor e a senhora e tirar suas dúvidas sobre aposentadoria. 3422-0018, 3422-0018 é o telefone da Concede, é o escritório do Matheus Heller, tá bom? Que fica na Governador. Coloca as imagens para nós. Olha, você que está passando pela Governador, é uma central, fácil acesso, você que vem de ônibus, pertinho da rodoviária, é a rua principal, a cidade inteira de Piracicaba conhece a Rua Governador, em frente ali o Café Real. Aliás, um abraço para a Penha do Café Real, um abraço para o seu Ayrton. Hoje eu conversei com os dois, mandaram um abraço para você também, falei que você está aqui hoje, viu, Matheus? Bem em frente ao Café Real, você encontra aí a Concede, tá bom? Essas imagens é do escritório, então não tem como confundir. E é melhor não confundir, não é verdade? Vá procurar o Matheus, vá conversar com o Matheus, converse com a equipe dele, você tem direito de se aposentar e tem que se aposentar com dignidade, tá bom? Tá aí o escritório, então, Rua Governador, 632, no centro de Piracicaba. Anota o telefone, 3422-0018. Matheus, terça-feira, novamente aqui no programa Piracicaba Agora. Querendo Deus, sim. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Terça-feira estamos de volta aqui, ajudando a população de Piracicaba. Nosso dever. Muito obrigado. Obrigado, Matheus.